Pessoal, esse vídeo então que é uma sequência do vídeo anterior em que nós discutimos as três principais teorias acerca das possíveis origens do coronavírus, qual seja a origem natural a partir do morcego para um hospedeiro intermediário, dentre os quais o pangolim, do pangolim para o ser humano, e no ser humano sofrido mutações essas que são responsáveis por essa alteração do comportamento biológico do SARS-CoV-2 em relação ao SARS-CoV-1, adquirindo características de uma maior infectividade, de um maior contágio e de uma maior letalidade. E nesse contexto, nesse vídeo de hoje, eu apresento o trabalho, a hipótese defendida pelo professor Edward Holmes, da Universidade de Sydney, na Austrália, em que o professor Edward Holmes, conjunto com seus colegas, propõe a origem do SARS-CoV-2 a partir do coronavírus presente no pangolim. Contudo, para contrapor e proporcionar uma discussão acerca desse tema, eu contrasto essa ideia proposta pelo professor Eduardo Holmes com as ideias propostas por aquele autor que publicou no Nerd Has Power acerca da origem do coronavírus a partir da construção em laboratório de dois outros vírus, quais sejam o ZC45 e o ZC21 ou 41, ZXC21, 41, não me recordo bem. E a essa possibilidade da construção do coronavírus em laboratório, eu adiciono mais duas possibilidades, quais sejam. A primeira delas seria a decorrente, o SARS-CoV-2, seria decorrente da passagem em cultura de células do SARS-CoV-1, de maneira que o SARS-CoV-1 adquiriu características durante essa passagem nessa cultura de células HELA, ou seja, células humanas com que adquirem características cancerosas, ou seja, que apresentam um crescimento ilimitado e resistência ao tratamento, de maneira que essas características dessas células cancerosas durante a passagem do SARS-CoV-1 nessa cultura de células teria adquirido essas características desse crescimento ilimitado e dessa resistência ao tratamento, de maneira a se transformar no SARS-CoV-2. E uma outra possibilidade que eu acrescento para essa possível construção do SARS-CoV-2 em laboratório seria a construção do SARS-CoV-2 a partir do coronavírus do morcego, aquele identificado pela doutora Xi Zheng Li, ou seja, do RAT G3, que apresenta uma homologia do seu RNA em cerca de 96% com o SARS-CoV-2, mais a região de domínio de ligação RBD do pangolim, que é idêntica ao SARS-CoV-2, e um terceiro fragmento de RNA, esse sintetizado em laboratório por meio da técnica do DNA recombinante, que adicionaria também a região de clivagem central, essa região polibásica presente entre os centros conformacionais S1 e S2, de maneira a construir o SARS-CoV-2. Então, o SARS-CoV-2, nessa minha óptica, poderia ser construído pelo RAT-G3, mais a região RBD do pangolim, e mais essa construção por meio de DNA recombinante dessa região de clivagem
Isto posto relativamente à opinião do professor Holmes, a contestação que a sua teoria, conjuntamente com os colegas chineses, de que o coronavírus teria uma origem natural, ou seja, por meio da seleção natural, via a transmissão do coronavírus de um animal silvestre para o ser humano, com a aquisição das características do coronavírus desses animais, adicionado de características de aumento da infectividade por meio da seleção natural. Basicamente, o professor Holmes e os colegas chineses acreditam nessa teoria que, como eu já mencionei, foi contestada em publicação no Nerd Has Power por um professor que entende que, de fato, o SARS-CoV-2 ele teve como origem dois coronavírus naturais, ou seja, dois coronavírus encontrados em animais silvestres, em morcegos, que foi acrescentado por meio de técnicas de engenharia genética e desenvolvido, evoluído para o que é hoje o SARS-CoV-2, e que essa seleção natural, que em tese seria natural, na realidade é um processo que foi acelerado em decorrência dessa manipulação genética. E basicamente o professor Edward Holmes, conjuntamente com seus colegas chineses, cujo autor principal é Tomi-Tsan Yuke-Lan, que tem o professor Holmes como autor, como coautor, eles identificaram o SARS-CoV-2 como relacionado com os pangolins que foram trazidos ilegalmente da Malásia. De maneira que, basicamente, esse trabalho do professor Holmes com seus colegas chineses, ele chega a essa conclusão de que o coronavírus ele foi transferido, ele pulou do pangolim, de algumas das espécies do pangolim, para o ser humano. E que no ser humano, por um processo de seleção natural, na fase de transmissão entre esses humanos e no contato com o sistema imune do organismo, adquiriria essa maior, por meio desse processo de seleção natural, adquiriria esse maior potencial de infectividade e de contágio. Na essência, é essa a teoria do professor Holmes e dos colegas chineses, que nada mais consta do que já se sabia, tendo por base o vídeo anterior que eu apresentei para vocês, em que os outros colegas chineses do professor Holmes pesquisaram diferentes coronavírus em morcegos, em diferentes espécies de morcego, e compararam com o pangolim, com uma espécie de pangolim, e com o SARS-CoV-2, e chegaram à conclusão, apresentada no vídeo anterior, que de fato há uma semelhança entre o sítio de ligação, o domínio de ligação, a chave presente no SARS-CoV-2 com a fechadura, com o sítio ativo da enzima ACE2 presente na membrana plasmática, de permeio a essa membrana plasmática em diferentes células respiratórias, células do trato gastrointestinal, células da mucosa oral, células do fígado, células do rim, células epiteliais dos ductos excretores glandulares, dentre outras.
De maneira que esse trabalho ele acrescenta muito pouco e é basicamente uma reprodução do trabalho anterior, em que em vez de utilizar várias espécies de morcegos, o professor Holmes e colaboradores utilizaram diferentes espécies de pangolins. Sendo que a principal conclusão do professor Holmes foi detectar dentre duas espécies de pangolins localizadas em duas cidades chineses, Guangdong, um nome assim, e uma outra cidade lá, em que houve essa homologia maior do que 90%, quase 100% de homologia referentemente a esse domínio, a essa chave com relação ao sítio ativo, à fechadura presente na enzima conversora da angiotensina 2. Também, como conclusão do professor Holmes e colegas chineses, é o fato de que, já como detectado anteriormente, essa homologia entre o coronavírus presente no pangolim, mesmo nessas duas espécies, não é de 100%, porquanto tais coronavírus presentes nos pangolins, eles não apresentam o sítio de clivagem presente entre as duas subunidades S1 e S2 na glicoproteína spike, espinho, da superfície do coronavírus e que é também responsável pela aderência ao sítio em decorrência da atividade de proteases, como a furina e outras proteases, que expõem aminoácidos básicos de maneira a possibilitar a ligação do coronavírus também com a membrana plasmática e facilitar a sua penetração por endocitose. De maneira que o professor Holmes e colegas chineses também comprovaram a inexistência dessa região de clivagem. Também um outro dado que é extremamente interessante, ele é apresentado aqui, deixa eu ver se eu não passei. Ele é apresentado justamente nesse parágrafo, em que o professor Holmes ele constata que em somente duas espécies de pangolim foi encontrado essa homologia de quase 100%, dado esse que restringe ainda mais a possibilidade, por exemplo, dessa região de clivagem poder se originar no pangolim como por meio de seleção natural, porquanto, para que ocorresse essa formação dessa região de clivagem por seleção natural no pangolim, haveria a necessidade dessa espécie ela ser numerosa, de maneira a possibilitar um processo de seleção que resultasse nessa formação do sítio de clivagem. Como essa homologia foi encontrada em somente duas espécies das estudadas pelo professor Holmes, reduz-se ainda mais o número dessas espécies de maneira a possibilitar essa seleção natural. Também um outro dado bastante interessante que o professor Holmes nos apresenta é que em praticamente todas as espécies de pangolim que ele estudou, ele encontrou resquícios genéticos de dois coronavírus, o coronavírus ZC45 e o coronavírus ZXC21. Justamente os dois coronavírus
que o professor, aquele que publicou no Nerd Health Power e que sugeriu a possibilidade do coronavírus, do SARS-CoV-2 humano, ser uma construção genética justamente a partir desses dois vírus encontrados em morcegos. Ressalto novamente os ZC45 e o ZXC21. De maneira que a seguir nós apresentaremos alguns dados para ilustrar essa semelhança entre essas duas espécies de pangolim, identificado pelo professor Lan e Holmes e colaboradores, relativamente à homologia, à semelhança com relação ao domínio de ligação entre tais coronavírus presentes nos pangolins com relação ao SARS-CoV-2 em humanos. De maneira que a essência do trabalho do professor Holmes pode ser resumido nesses dois trabalhos. E, basicamente, quando a gente analisa esses resultados do professor Holmes, talvez um dos resultados mais interessantes tenha sido o fato de que o coronavírus ZC45 e o coronavírus ZXC21, eles são considerados coronavírus que apresentam a capacidade de recombinação, ou seja, da troca de material genético de maneira a originar um outro coronavírus. E também, bastante interessante, é o fato de que a análise por recombinação da estrutura genética do RNA desses coronavírus identificou a presença tanto do SARS-CoV-2, resquícios genéticos do SARS-CoV-2, quanto do SARS-CoV identificado no pangolim. De maneira que, tendo esses dados por base, poder-se-ia fazer uma ilação de que, conhecendo-se a metodologia do DNA recombinante, poder-se-ia utilizar um esqueleto de coronavírus ZC45 e ZXC21 e adicionar, por meio do DNA recombinante, fragmentos de DNA de maneira a construir em laboratório o SARS-CoV-2, tais como adicionar essa região de fragmentação, essa região presente de fragmentação, presente entre os sítios conformacionais S1 e S2 da glicoproteína spike presente na superfície do coronavírus, que nós sabemos funciona como um domínio de ligação, ou seja, como uma chave que se encaixa no sítio ativo, na fechadura presente na enzima conversora da angiotensina 2, o ACE2, e a partir daí invadir a célula humana, a célula pulmonar. Também é importante ressaltar que, devido à semelhança, à homologia de 96% entre o coronavírus presente no morcego, tal como o RAT-G13 e o SARS-CoV-2, também poder-se-ia utilizar um esqueleto de RAT-G13 e os 4% que não apresentam semelhanças referentemente a esse domínio de ligação RBD entre o coronavírus humano, ou seja, o SARS-CoV-2 e o RAT-G13, poderia ser acrescentado geneticamente, adicionado laboratorialmente, geneticamente, por meio do DNA recombinante, e construir-se o SARS-CoV-2 a partir do RAT-G13. Então, é uma inferência, uma relação também possível a criação do SARS-CoV-2 em laboratório. Também um outro dado importante relativamente a esses resultados
encontrados pelo professor Holmes e colaboradores é o fato de que essa semelhança entre o coronavírus presente, identificado no pangolim, com o SARS-CoV-2, essa homologia poderia sinalizar uma evolução convergente por meio da seleção natural. Em outras palavras, troca de material a partir, ou melhor dizendo, troca de material, mutações genéticas, tendo como base, tendo como origem o SARS-CoV identificado no pangolim. Contudo, isso é pouco provável, sob a minha óptica, salvo o melhor juízo dos eruditos professores, do erudito professor Holmes e dos colegas chineses. Sob a minha óptica, isso é pouco provável, porque para a aquisição dessa estrutura presente no SARS-CoV-2 e que não é identificada no SARS-CoV presente no pangolim, qual seja a região de clivagem, o sítio polibásico presente entre as estruturas conformacionais S1 e S2, haveria a necessidade de uma evolução convergente por meio da seleção natural, ocorrendo em uma espécie populacional numerosa, que não é o caso do pangolim, mas que seria o caso, por exemplo, da população de Moçambique. Neste contexto, nós apresentamos em tela os gráficos que os professores Holmes e colegas chineses apresentaram para ilustrar a semelhança entre o SARS-CoV-2, o SARS-CoV presente no pangolim e um dos tipos de SARS-CoV presente em morcegos. De maneira que a gente, comparando essa região do domínio de ligação RBD nesses três coronavírus, nós constatamos que, de fato, há bastante semelhanças entre essas regiões, entre esse domínio nesses coronavírus. Também é interessante que esse gráfico, que é essa figura que é ilustrada por gráficos, ela foi obtida por meio do método da análise recombinante. Análise essa que permite você detectar na estrutura do RNA viral ou na estrutura de qualquer proteína a existência de genes, de polipeptídeos, da sequência de genes de peptídeos presentes, de nucleotídeos, de aminoácidos presentes em outros genes, de maneira que quando se analisa esse RNA viral do SARS-CoV-2, do pangolim e do BAT ZC45, que é um coronavírus identificado em morcegos, você constata resquícios gênicos de praticamente todos os coronavírus, ou pelo menos os principais coronavírus que se conhece, seja em morcego, seja em pangolim. E para ilustrar isso, a análise filogenética, de fato, dessas regiões, de fato, identifica essas sequências gênicas cuja legenda é ilustrado em tela à esquerda. Também de relevante é referentemente a análise genética também da região de domínio RBD, em que basicamente quando você analisa o SARS-CoV-2 e o pangolim, praticamente eles são idênticos relativamente a essa região, especialmente nas
5 regiões ilustradas por retângulos vermelhos, que são os principais sítios de ligação dos coronavírus, do SARS-CoV-2, relativamente à enzima ACE2. Elas são idênticas, os aminoácidos eles são idênticos, ressalto novamente, entre o SARS-CoV-2 e o SARS-CoV identificado no pangolim. Também é importante ressaltar que essa mesma técnica de análise recombinante utilizada para a detecção dessas sequências gênicas entre o SARS-CoV-2 e os outros SARS-CoVs, entre os outros coronavírus identificados no pangolim e no morcego, essa mesma técnica utilizada para a identificação dessas sequências gênicas, ela pode ser utilizada também para a criação de armas laboratoriais, de genes, de sequências gênicas criadas em laboratório. De maneira que você poderia fazer a ilação de que o coronavírus poderia resultar de uma manipulação genética, de uma construção genética em que o domínio RBD, ou seja, o domínio de ligação do coronavírus na enzima ACE2, seria extraído do coronavírus identificado no pangolim, enquanto que o restante da sequência gênica, ou seja, dos outros 96%, considerando essa semelhança entre o RAT G13 e o SARS-CoV-2, poderia ser utilizado, poderia ser extraído desse RAT G13, porquanto somente 4% eles estão dissoantes e é relativamente a essa estrutura RBD, de maneira que você pegaria os 96% de semelhança entre o RAT G13 e o SARS-CoV, mais a região de RBD, que é idêntica tanto no pangolim quanto no SARS-CoV-2, e ainda restaria a região de clivagem, a região de fragmentação entre as unidades conformacionais S1 e S2 da glicoproteína presente na superfície do coronavírus. Tal sequência poderia ter sido também introduzida nesse esqueleto constituído pelo RAT G13, mais o SARS-CoV identificado no pangolim, mas por DNA recombinante se introduzir essa sequência e se construir o SARS-CoV-2 em laboratório. É pouco provável, mas é possível que tenha ocorrido isso, especialmente no contexto dos trabalhos da professora Xi, que pesquisava, acredito eu, não o desenvolvimento de uma arma de guerra, mas coronavírus que pudessem apresentar um potencial maior de contágio relativamente. Nessas considerações finais, eu gostaria de emitir a minha opinião acerca dessa polêmica relativamente à origem do coronavírus. Eu entendo que as 3 teorias, ou seja, a teoria natural a partir de coronavírus presentes no pangolim, em morcegos, poderiam dar origem ao SARS-CoV-2 por meio da seleção natural, ou seja, o SARS-CoV presente no pangolim seria transferido para o ser humano, e no ser humano ocorreria uma seleção, uma mutação
uma mutação genética de maneira a originar a região que no SARS-CoV presente no pangolim não é idêntica ou está ausente, melhor dizendo, qual seja a região de clivagem, de fragmentação entre as regiões S1 e S2 da glicoproteína superficial do SARS-CoV-2. Também, contudo, relativamente a essa origem, fala contra essa origem a possibilidade, o fato de que o pangolim é um animal em extinção e não social, e para se admitir uma evolução convergente por meio da seleção natural, esperar-se-ia uma população, uma população hospedeira maior em número do que o pangolim, tal como, por exemplo, os morcegos. Relativamente ao desenvolvimento de um coronavírus, do SARS-CoV-2, como tendo origem em laboratório, é possível por meio do DNA recombinante você pegar a parte do RAT G13 mais a região de domínio RBD, do domínio RBD de ligagem à enzima conversora da angiotensina 2, e mais se introduzir uma sequência de DNA responsável que forme aquela região de clivagem, ou seja, se introduzir sequências de DNA semelhantemente àquela região de clivagem no SARS-CoV-2, é possível por meio da construção in vitro dessa região se valendo de proteases, de maneira que a origem laboratorial por meio do DNA recombinante também é possível. Contudo, discute-se se essa criação em laboratório do SARS-CoV-2 atenderia ao objetivo de se criar uma arma de guerra. Eu, particularmente, não concordo com essa óptica, porquanto seria estranho você desenvolver uma arma de guerra que acometesse predominantemente um exército de idosos. Então, eu acredito que esse vírus possa ter sido criado, sim, em laboratório, é uma possibilidade, contudo, dentro de uma linha de pesquisa diferente dessa do desenvolvimento de uma arma de guerra e que possa ter, de fato, escapado do Instituto de Virologia de Wuhan. Contudo, sob a minha óptica, essa discussão acadêmica, ela é chover no molhado, porquanto existem evidências e fatos que contradizem a ambas. O mais importante disso tudo não foi abordado nem pelo professor Holmes e os seus colegas chineses nos trabalhos em que apresentaram essa origem como sendo o SARS-CoV-2 de origem natural, nem por quem contrapõe essa teoria natural e acredita que ela possa ser desenvolvido em laboratório. De tudo isso, dos trabalhos do professor Holmes e colegas chineses, o mais relevante é o fato de que o SARS-CoV-2, identificado em pangolins, não apresenta essa região de clivagem. E também de relevante com relação ao desenvolvimento de uma arma ou de uma manipulação em laboratório é possível por meio do DNA recombinante. Então, associando esses dois aspectos preponderantes no contexto dessa discussão, ambos os autores não valorizaram, não discutiram, não apresentaram a possibilidade de que, se de fato isso ocorre, o DNA recombinante pode ser utilizado para a criação, para a manipulação
desse gene em laboratório, que de fato pode, e a identificação dessa região de clivagem que não está presente nos coronavírus, seja no morcego, seja no pangolim, pode ser que alguma outra espécie apresente. De maneira que tal tecnologia do DNA recombinante associado com essa região que parece ser única em relação ao SARS-CoV-2 em humanos, nenhum deles sugeriu a possibilidade de se criar uma vacina utilizando, por exemplo, essa região de clivagem que é única no ser humano, associada, por exemplo, que eu faço a minha sugestão, de usar o DNA recombinante, por exemplo, do DNA do HPV, ou então até mesmo do RNA do HPV, que é possível você extrair o RNA ou o DNA e, por meio do DNA recombinante, ligar a essa região de clivagem que está presente unicamente até agora, detectada na espécie humana, e desenvolver uma vacina. Então aí fica a minha ideia para esse pessoal aí que gosta de fazer ilações no meio acadêmico, para começar a fazer essa ilação referentemente ao desenvolvimento dessa vacina. Ressalto novamente, com o DNA, o RNA, ou então outros antígenos superficiais do HPV, que é um vírus que tem sido encontrado associado presente em células também infectadas pelo coronavírus, com essa, por meio do DNA recombinante, associado a essa região de clivagem reconstruída por meio do DNA recombinante. No mais, espero que esse vídeo tenha servido para esclarecer você acerca dessa polêmica interessante, mas que, a não ser pelo fato do desenvolvimento de uma vacina, é chover no molhado.